Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos à live da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, da série Amigos da Orquestra. Meu nome é Laércio Diniz, eu sou maestro e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. Para a realização da nossa live, agradeço ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, e, é claro, também à Funjop, pelo expressivo apoio à nossa live e à nossa orquestra. Bem, a cada semana nós temos um convidado de relevância nacional que esteja de alguma forma ligado à nossa orquestra. E hoje nós temos aqui como convidado o publicitário, produtor cultural, escritor, historiador, foi diretor da TV Cultura de São Paulo, onde criou o programa Prelúdio, o primeiro programa de calouros de música erudita da TV brasileira, criador de um dos maiores projetos de ópera do Brasil, um paulista que é apaixonado pela cidade de João Pessoa. Seja muito bem-vindo, José Roberto Walker. Boa noite, Laércio. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, que está engrandecendo aqui a nossa live. Nós temos também o prazer de ter a participação de dois membros importantes da Orquestra Sinfônica Municipal. A flautista Caroline Galvão, que já esteve presente aqui na nossa live, e o nosso primeiro violoncelo da orquestra, Jorge Daniel Rossi. Sejam também os dois muito bem-vindos. Bem, pessoal, antes de começar com o nosso convidado, com o Zé Roberto Walker, vocês podem falar, vocês estão livres para falar. O Rossi se petrificou aqui. Rossi, boa noite. Estamos ouvindo você. Está com o microfone desligado? Pronto. Tá bom. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então, pessoal, aqui nós sempre, antes de começar, nós apresentamos os músicos da orquestra para que vocês conheçam um pouquinho mais de cada um deles. Eu vou começar, então, aqui com a Carol. Carol, fala um pouquinho de você, da sua carreira, sua vida, para a gente. Quem não conhece você, conhecer um pouquinho mais, depois a gente vai para o Rossi. Bem, boa noite, pessoal. Eu sou Carol Galvão, sou flautista da Orquestra Municipal de João Pessoa, já há 10 anos, né? Ingressei na orquestra em 2010, então esse ano vai ser o meu 11º ano como segunda flauta e flautim. A minha formação é aqui mesmo na cidade de João Pessoa, na UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, e aqui eu sou formada bacharela e também licenciada em música. Na área de música, eu também já atuo há bastante tempo na parte pedagógica, como professora de instrumento e iniciação ao instrumento através da metodologia Suzuki. Então, eu sou uma professora associada internacional Suzuki. E, paralelamente aos meus trabalhos com música, eu também sou formada em Direito, mas no momento eu não exerço a profissão, né? Não, no momento eu apenas exerço a profissão em música. Carol, eu simplesmente esqueci que você também era advogado, então eu tenho dois advogados aqui, músicos, porque o Jorge Rossi também é advogado, eu estou bem servido aqui na minha orquestra. Então, o Jorge é primeiro violoncelo da nossa orquestra. Fala um pouquinho sobre você, Jorge. Boa noite a todos. Sou Jorge Rossi, primeiro violoncelo da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa. E, bom, a minha carreira é um pouco longa, extensa, mas, de qualquer forma, abreviando, comecei meus estudos aqui na UFPB também, bem jovem, digamos assim, bem jovem. E, aos 14 anos, fui estudar na Europa, na Itália, onde me acabei de formar no Conservatório Giuseppe Verdi de Milão. E dali, obviamente, fiz uma carreira na Itália e pela Europa, na orquestra, solista. E em 2008, voltei aqui sempre vinha, né? Uma vez por ano, fazer masterclass, alguma coisa, algumas atividades. Também aqui em João Pessoa, junto com meu pai, o professor Hector Rossi, fizemos alguns espetáculos de ópera também,
E, bom, aí voltei a morar aqui em João Pessoa, fui criado aqui, e desde então sou o primeiro violoncelo da orquestra, com muito orgulho. Ok, Jorge, obrigado. Vamos agora, então, para o nosso convidado de honra, José Roberto Walker. É tanta coisa que tem para se falar dele que eu não sei por onde começar. Então, quando a gente não sabe por onde começar, a gente começa do início, porque eu tenho uma chance aqui de saber exatamente tudo que eu quero, que eu sempre quis perguntar da vida do Zé Roberto, né? E ele nunca quis falar. Então, a gente começa da infância dele. A gente tem um monte de coisas para contar, como historiador, escritor, etc, etc, etc. Mas o que eu queria saber mesmo de verdade agora é sobre a infância, onde nasceu, quem são os pais, se toca algum instrumento, enfim. Olha, eu gosto muito de música, mas apesar aí dos muitos amigos músicos que eu tenho, eu não toco nada, né? Às vezes eu brinco e tal, mas eu não toco nada. Mas eu nasci em São Paulo, estudei em São Paulo, eu nunca morei em outro lugar que não fosse em São Paulo. Eu sou muito paulistano, mas assim de raiz, como se diz hoje. Estudei em São Paulo. São Paulo tinha uma vida musical muito interessante. Quando eu era garoto, que talvez mais velho, talvez tenha pego, não sei. Havia um programa de televisão toda semana, todo domingo, chamado Concertos Matinais, que era um parente nosso, meio parente. Era filho de um amigo muito íntimo do meu avô, chamado Heitor de Andrade, mas na realidade era um nome italiano, o nome real dele. E ele comandava os concertos matinais. Eu fui infinitas vezes lá para o Teatro Municipal. Todo domingo, às 10 da manhã, tinha um concerto ótimo. Em geral, com o maestro Armando Belardi, que o Laércio deve conhecer. De vez em quando, muito, acho que uma vez, talvez, apareceu lá o Eleazar de Carvalho, mas acho que foi uma vez só, né? Em geral, era a Orquestra Sinfônica Municipal e o maestro Armando Belardi. E você tinha acesso a essas coisas. Então, eu sempre fui muito ligado na vida da cidade de São Paulo, que eu conheço muito bem, e nessa vida musical, essa vida cultural que era muito ativa na minha infância e juventude. Quando eu era adolescente, foi recriado a Juventude Musical de São Paulo, que era um movimento que originalmente foi a Learjá que implantou no Brasil, mas muito antes de eu nascer. E aquilo fazia pelo menos um concerto por mês, Orquestra Filarmônica São Paulo, no Teatro Paramount, em geral, regida pelo maestro Simão Bublé. Não sei se você conheceu ele, conheceu? O Simão Blair, argentino. ele regeu o municipal, chegou a reger antes de falecer. Sim, claro. E ele dirigia essa orquestra filarmônica, que era uma orquestra regimentada. E a gente aprendeu a ouvir com ele, né? E eu devo muito a ele, né? E eu ouvi muita coisa ali, né? E ao Armando Belardi também. Então, aqui tinha uma vida cultural muito grande. Eu acho que eu aproveitei esta vida cultural de São Paulo no limite máximo. Minha família gostava muito de música e era muito paulistana também. Minha família é uma família de italianos. Meu avô nasceu na Itália, eles perguntavam para ele, ele é italiano? É claro, né? Ele tinha um pouquinho de sotaque, muito pouco. E perguntavam para ele de onde. Ele respondia candidamente, assim, automaticamente. Ué, de São Paulo, né? Então, meu avô era um italiano de São Paulo, como havia muitos naquela época, né? E São Paulo era uma cidade muito italiana. Nesse meu livro, que nós vamos falar mais adiante, eu procuro
rememorar isto, porque era uma característica muito grande, muito nítida da cidade da minha infância, onde se ouvia falar italiano na rua, japonês. Eu nasci na Liberdade, que é o bairro Oriental até hoje. E se ouvia falar japonês, é um bairro bem próximo do centro, encostado no centro. E se ouvia falar japonês muito facilmente, italiano sempre, espanhol, árabe. E se você fosse lá para o centro da cidade, naquela área que é dominada pelos sírios, libaneses e tal, você podia falar árabe normalmente. Então, a São Paulo é uma cidade muito cosmopolita, muito cheia de influência. E eu acho que essa é a cidade que eu trago comigo. Essa cidade de muitas culturas que se sobrepõem. Mas então, com uma família tão assim, essa facilidade de poder se intelectualizar, vamos dizer assim, levou você para que área da universidade? Enfim, o que você fez com seus estudos? Então, eu fui educado para ser engenheiro, né? E a escola e tal, eu ia ser engenheiro. Não sei que é, mas eu ia ser engenheiro. Mas eu era muito rebelde, muito. E eu praticamente eu estudei em escola de padre, né, no Colégio Marista, em São Paulo. E depois já no colegial, eu já fui me desviando, fui fazer ciências sociais e tal, e depois me formei em História. Eu sou formado em História, me formei também em Administração de Empresas. Eu fiz Administração na GB, mas fiz História na USP. Mas eu segui uma carreira em menos, não tão profissional, né? Mas eu sempre fui historiador e meu trabalho sempre intelectual sempre foi nessa área de estudar a história de São Paulo. Eu sou muito ligado à história de São Paulo. Os livros todos que eu escrevi, não são muitos, mas são alguns, são todos sobre São Paulo, sobre a história de São Paulo, né? Isso aí, para mim, é muito visível. Porque também na minha casa se ouvia falar muito da história de São Paulo, né? Das peripécias, da vida da cidade, que é uma vida muito agitada e hoje ninguém mais conhece isso direito, né? São Paulo enfrentou revolução, minha família inteira participou da Revolução de 32. As moças foram costurar uniforme. Então, havia um sentimento muito paulista na minha casa. Embora fosse uma família de imigrantes. Mas isso era comum em São Paulo. E aí eu fui estudar História. Eu não estudei Engenharia como estava previsto. Eu estudei História. Depois, como eu tinha medo de morrer de fome, eu fiz Administração de Empresas. E aí acabei tendo uma carreira muito variada. Eu desenvolvi profissionalmente uma carreira de publicidade. Eu sou, de fato, profissionalmente, um publicitário dedicado à área de marketing. E eu trabalhei 30 anos, né? E fiz bastante coisa nessa área, mas sempre com um pé nas questões da cultura e no estudo da história. Eu tive a oportunidade de trabalhar no governo 2 vezes, todas as 2 vezes com Mário Covas. Eu trabalhei com Mário Covas, posso nem falar essas coisas. Quando o Covas foi prefeito, imagina, né? Tudo bem, eu só tinha 20 anos, né? Mas o Covas foi prefeito e a gente era muito de esquerda e tal. Corria da polícia, militava aí
na oposição ao Bom regime. saber, é bom saber essas coisas. Pô, eu corri muito por isso. Fui preso, tudo. É verdade. Eu fiquei preso no DOPS, para você ter uma ideia. Né? E aí a gente achava que era uma obrigação entrar para o governo, porque era o regime militar e agora estava acabando. E o Covas foi nomeado prefeito em 83. Eu entrei para o governo, trabalhei na área da educação, e depois tive uma outra oportunidade. Quando o Covas foi governador, eu trabalhei na área da cultura, onde eu acho que nós fizemos um ótimo trabalho na área de educação. Fizemos muita escola e tal, mas foi um trabalho grandemente renovador. É pouco lembrado. Mas Eu já fui na área da cultura. Na área da Como é que é? cultura, enfim, para eu entender, porque você participou de todo aquele movimento que envolveu a reformulação da música no Brasil, porque, na verdade, a construção Sim. Sala São Paulo, isso Sim. é uma coisa que as pessoas, enfim, seria interessante você colocar, porque pouca gente Sim. sabe, né, como quando o Covas assumiu o governo, a gente foi para a Secretaria da Cultura. E ali havia uma pretensão de 2 ou 3 pessoas ali, o secretário, mais algumas pessoas, de fazer uma coisa revolucionária. Eu já conhecia o Eleazar de Carvalho, conhecia mais ou menos, mas conhecia. E a gente, logo de cara, teve lá uns problemas lá no primeiro começo lá da Secretaria da Cultura, do governo, e aí eu fui chamado para assumir essa área que tinha a ver com a orquestra. E a gente tinha, desde o primeiro dia, a ideia de construir uma casa para a orquestra, que era a reivindicação número 1 do LH. Ele falava isso todo o tempo. E reformular a orquestra, que estava numa situação calamitosa. E aí eu comecei a elaborar esse projeto com o LH. E nós começamos a trabalhar nesse sentido. E o LH fez um projeto, né, um programa de trabalho para a nova orquestra sinfônica. E ele escreveu com aquela letra linda que ele tinha uma letra desenhada, parecia impresso. O Laércio deve lembrar. Eu tenho a carta de recomendação dele, bem bonitinha. Ah? Eu tenho uma carta de recomendação dele que parece que foi escrita à máquina. Não, parece que foi desenhada, parece impresso, né? Uma coisa absurda aquilo ali, né? Aí ele fez um negócio, uma tabela de salários, cargos, o que precisava e tal. E a gente começou a trabalhar nesse sentido. E havia, desde o início, a vontade de fazer essas coisas. Era muito difícil, porque o governo era muito complicado. Realmente, quando o Covas já assumiu o governo, não tinha dinheiro para nada. Ele não pagou o primeiro salário de pensão, não tinha dinheiro para pagar. Então, ele atrasou e pagou em 2 parcelas de salário de janeiro. Você imagina como é que estava o negócio. Aí, em fevereiro, ele também não conseguiu pagar, também pagou em 2 parcelas. Então, São Paulo estava em pé de guerra. E a gente queria construir a Sala São Paulo, uma orquestra sinfônica e tal. E ele tratava a gente como se fosse gente meio maluca mesmo, né? E eu conto muito essa história, já falei várias vezes, e eu falo para os políticos, que é verdade, isso é rigorosamente verdade. A gente ia pedir dinheiro para o Covas, no começo não tinha dinheiro para pagar o salário, mandava a gente pastar, né? Depois ele não tinha dinheiro para pagar a comida dos presos. E ele era muito bravo, o Covas não era muito fácil de conversar, né? Ele era muito assim positivo. Acho que ele falar desse negócio,
Eu não tenho dinheiro para pagar a comida dos presos. Aí você vai fazer o quê, né? Depois, passados uns meses, ele foi colocando ordem, ele não tinha dinheiro para pagar a merenda escolar. Então, ele tem que pagar a alimentação das crianças, não tem dinheiro. E a gente tentando, né? Aí houve um fato muito fortuito, mas importante. O Arquivo do Estado estava num prédio muito antigo e praticamente caindo aos pedaços. Havia risco de pegar fogo e destruir a memória de 400 anos de São Paulo. Era uma coisa realmente muito grave, muito séria. E aí o Covas, ele tinha matéria no jornal todo santo dia, todo dia. Estadão, principalmente, fazia matérias horrorosas contra o governador. Aí ele decidiu retomar a obra, que estava parada do Arquivo do Estado, e em 6 meses a gente inaugurou o Arquivo do Estado, novo, um prédio novo lá na Zona Norte, em São Paulo. E foi a primeira vez que ele recebeu um elogio, porque ele só tomava porrada. E aí a gente sentiu que tinha uma abertura. Depois, quando a gente foi, ele queria terminar o hospital de Sapopemba, é um grande bairro aqui distante da periferia de São Paulo, e tinha lá um hospital que estava parado há anos e ele queria terminar o hospital de qualquer jeito. Ele não tinha dinheiro para terminar o hospital de Sapopemba e a gente queria fazer orquestra, não tinha cabimento. Bom, ele depois, com muita pressão, com muita conversa, graças ao poder de convencimento do Marcos Mendonça, que foi secretário na época, que foi cercando o Covas e tudo mais, ele acabou se convencendo. Está travando. Só gastar inauguramos a Pinacoteca. Está vendo? Está vendo? Tá falhando um pouquinho, tá travando você um pouco. Então, ele... Alguém está me ouvindo, Laércio? Agora estou ouvindo, deu uma muito travada de uns 30 segundos. Foi Agora muito voltou. bem. A gente conseguiu, com muita conversa e tal, reformular a Pinacoteca do Estado e inaugurar a Pinacoteca do Estado. E uma grande exposição do Rodin e tudo mais. E eu, coincidentemente, quando eu cheguei para a inauguração, o Covas estava chegando e a gente entrou junto. E o Covas era muito malandro, né? Sem vergonha total, né? E ele entrou, tinha aquele mar de jornalista, e tinha flash e tal. A imprensa cercou ele. Ele só tomava porrada da imprensa, né? Aí ele me deu uma cotovelada assim com o braço, bateu o cotovelo, falou, virou para mim com aquela cara de cínico, né? Falou, tá bom isso aqui, hein? Eu falei, tá, né, agora vai, né? E aí a gente percebeu que o Covas tinha descoberto o valor da cultura, né? Ele era um engenheiro e tal, ele não tinha muito essa afeição para a música. Ele percebeu que a cultura abria uma possibilidade tremenda para ele. Hoje em dia, eu falo isso para todo político com quem eu converso sobre cultura, eu digo isso. Pô, ninguém lembra do Hospital de Sapopemba. Né? O hospital está lá, faz um ótimo serviço, é necessário, mas todo mundo que lembra do Mário Covas lembra da Sala São Paulo, da Pinacoteca, da Orquestra Sinfônica, e é preciso, cada um no seu local, convencer os políticos de que a cultura deixa uma herança tremenda.
todo mundo asfalta a rua, constrói posto de saúde, hospital. Agora, ter a oportunidade de criar uma orquestra importante, construir uma sala de concerto, isso é muito raro. E isso fica na história, todo mundo lembra. Então, há um grande retorno na área cultural para quem investe nela. Mas Falando demais. você seguiu depois, enfim, teve essa reestruturação da OSESP. Qual foi o seu papel? Porque você tinha um contato, enfim, muito constante com John Nashling também, nessa sequência aí. Qual foi o seu papel nessa história toda? Eu coordenei esse processo inteiro, desde da mudança da orquestra, a contratação do novo maestro. Houve uma intensa negociação com o CUT. A gente queria, de toda maneira, fazer essa reestruturação sem atropelar os músicos, o que foi feito. Então, só participou do processo de seleção para a nova orquestra quem quis, quem não quis ficou numa orquestra, que depois acabou na TV Cultura. Havia uma ideia de negociar muito com os músicos, foi feito isso. E eu coordenei esse processo, coordenei o processo também da Escola São Paulo, né? Que, originalmente, a primeira ideia era para construir lá mesmo, lá na Estação Júlio Prestes. E o maestro Eleazar de Carvalho chegou a dar um concerto lá, quando nós anunciamos esta intenção. Foi em novembro de 95. Acho que foi um dos últimos concertos bons do Eleazar, porque depois ele já veio doente e tal. E ele estava muito animado, muito feliz e tal, e a gente ia propor construir uma sala de concertos, não onde ela foi construída, mas na sala de trás, tá? Onde é o concurso, que era mais ou menos adequado. Depois o Eleazar ficou muito doente, a gente parou, né? Porque ele estava piorando, a gente não sabia bem o que fazer. E depois que ele morreu, a gente retomou o processo, tinha várias alternativas, e foi um técnico americano que veio aqui a São Paulo, com o convite do mestre, uma empresa de acústica, e o Chris Blair, e ele foi em todos os lugares. Eu, particularmente, eu queria que a sala fosse num cinema, que é o Cine Marrocos, que é um cinema muito bonito no centro da cidade, do lado do Teatro Municipal. É um cinema grande. Eu achei que ficaria ótimo a sala de concerto lá. Ele foi ver tudo e tal. No último dia, ele foi ver a Júlio Prestes. E ele ficou alucinado quando ele viu a Júlio Prestes. Falou, aqui, tem que ser aqui, não tem dúvida, tem que ser lá. Aí mostrou, provou por A mais B, que era praticamente igual a Boston Symphony Hall e tal, e aquilo era maravilhoso, tinha que ser lá. E aí, numa tarde, se bateu o martelo. Isso foi em comecinho de dezembro de 95, né, que ele estava aqui. A gente estava fazendo o contrato dele, foi eu que fiz o primeiro contrato dele. E aí ele concordou com os nossos termos, que eram muito duros, não eram termos bons para ele, mas ele topou. E aí a gente começou esse processo de reestruturação da orquestra, concomitantemente de construção da nova sala de concerto, que é uma coisa interligada. Isso foi, na verdade, transformou uma coisa que era para transformar uma orquestra, transformou praticamente o Brasil, o nível musical no Brasil, né, com essa nova, todo esse aparato em cima de qualidade, né? Você sabe de uma coisa, Laércio,
algumas coisas nós esperávamos que acontecesse mesmo. A gente já sabia que ia haver um efeito demonstração e tal. Mas a gente não tinha ideia de quão amplo ele seria. Para você ter uma ideia, quando eu entrei na secretaria, quer dizer, quando eu assumi esse negócio, eu era o chefe do Eleazar de Carvalho. Você imagina. Pô, eu era um Ninguém Zé é Mané chefe do Eleazar qualquer. de Carvalho. Eu era um Zé Mané qualquer, e o Eleazar de Carvalho, porra, é o Eleazar de Carvalho. E ele sabia que eu ficava constrangido, né? Ele sabia, porque eu ficava com vergonha, eu não podia me dirigir a ele, sendo eu o chefe, ele não dá, né? Imagina, ele era o Eleazar de Carvalho. E ele fez 1000 sacanagens comigo por conta disso. E eu tinha deixado uma ordem lá na secretaria que, se o maestro fosse lá, fosse a condição que fosse, abrisse a porta da minha sala e botasse ele lá dentro. Eu não ia deixar ele ficar esperando na antessala de jeito nenhum. E aí todo mundo sabia essa hora. O Eleazar era tão lâmpada, né, que ele percebeu. Aí ele entrava, dizia boa tarde com aquele jeito marcial dele, e sentava automaticamente. Aí, antes da secretária abrir a porta, ele já estava sentado. Aí ela abria, eu já sabia, saía feito uma bala lá para tirar, para receber ele. Ele ficava, sem brincadeira, eu não estou inventando, é verdade, né? Ele ficava em pé, ficava naquela pose aí de soldado, como se estivesse em posição de sentido, falava, boa tarde, doutor Walker. Eu queria morrer, né? Imagina, ele é de Carvalho. E agora tudo era muito maluco. Eu me lembro que eu ganhava R$ 4.000 naquela época, lá na secretaria. E o Eleazar ganhava 2.800. Era a situação que nós encontramos. O Eleazar ganhava R$ 2.800 e um músico ganhava 1.600. Tudo bem, foi em 95, mas era muito pouco. Era muito pouco. E era a situação que a orquestra vivia. Então, esse trabalho foi um trabalho que, para mim, eu tenho muito orgulho, porque a gente conseguiu fazer coisas que ninguém acreditava que a gente faria. E eu tinha muita preocupação também de fazer o Eleazar acreditar que a gente estava falando sério, que a gente ia fazer aquilo de verdade. E muitos anos depois, o Marcelo da USESP, né, o Marcelo Lopes, me disse, não, uma vez eu fui levar ele ia de carona com o músico. Eu fui levar o maestro para casa e o maestro falou, não, esse pessoal, de fato, está disposto a fazer o que está falando. Isso, para mim, foi uma condecoração, né? Porque eu sempre tive medo que o LH não acreditasse no que a gente estava pretendendo fazer. E, infelizmente, não houve possibilidade de inaugurar a sala com ele, a orquestra nova com ele, que era o nosso objetivo. Infelizmente, não deu certo. Então, pessoal, para quem não sabe, enfim, na live tem muita gente que não acompanha, não sabe direito o que acontece no movimento musical brasileiro. Essa construção da Sala São Paulo, ela transformou o nível musical no Brasil, porque várias orquestras se espelharam nesse fato e o nível subiu absurdamente. Inclusive, o próprio nível salarial começou a se adaptar, tinha como base a USESP como precedente, e foi uma grande revolução, né? O que era antes da Sala São Paulo e depois da Sala São Paulo. E aqui nós temos a pessoa que acompanhou, e temos aqui na frente o chefe do Eleazar de Carvalho. Vou usar isso, eu vou usar isso. Agora, vem cá. Então, passando da Sala São Paulo, eu vou dar um pulinho um pouquinho, depois a gente volta, e aí eu quero falar do livro também e falar da TV. Mas antes disso, eu queria ir para a ópera, emendar isso junto com John Nash, que foi, enfim,
fez todo esse trabalho inicial junto com a OSESP, junto com você. Depois nós tivemos aí a companhia de ópera, que foi uma coisa absurda, que eu estava com vocês nessa, né? Nós fomos para todas as partes do Brasil, criando orquestras e fazendo, era uma superprodução, né, na qual você criou todo esse projeto. Conta um pouquinho para a gente, um pouquinho desse aparato todo. Olha, eu conhecia mais ou menos o Nestlé, e quando surgiu o nome dele, fui eu que fiz a negociação aí para viabilizar a vinda dele para o Brasil. Que justiça seja feita, ele não queria. Ele não queria aceitar o cargo na USESP de jeito nenhum, ele tinha muitas dúvidas, que eram dúvidas pertinentes. E, olha, a política muda, vocês vão embora, eu fico aqui com cara de pateta, né? Ou vocês não cumprem o que estão falando e tal. Eram dúvidas reais. A gente, com muito esforço, convenceu e ele ficou. E eu acompanhei o Nestlé de longe, né, na OSESP, e a partir de um determinado momento a situação dele foi ficando complicada e ele foi perdendo a adesão da orquestra, né? E aí ele me chamou para ajudar, eu ajudei, eu fiz lá um trabalho de recuperação da imagem dele, então, e foi muito efetivo. Só que o Johnny era muito obstinado e muito, enfim, ele tinha uma força interior que muitas vezes era negativa. Aí ele não evitou nenhuma dos conflitos que ele estava envolvido, ao contrário, ele foi agravando e chegou no momento que ele saiu da USESP em 2009. E ele saiu, ficou numa fossa tremenda e tal, estava lá na Suíça, e a gente conversava muito, falei, vamos fazer uma ópera. Ele falou, vamos fazer uma ópera, tá bom, vamos fazer uma ópera. Mas tem que ser uma ópera e tal. Falei, claro, vamos fazer uma super ópera aqui. E aí a gente começou a conversar e surgiu a ideia de fazer um projeto de ópera nacional, que não havia, né? Uma ópera capaz de percorrer o Brasil. Ele chamou o Pierfrancesco Maestrini, que a gente já conhecia, que tinha dirigido a Cenerentola quando foi inaugurado o Teatro São Pedro, que faz parte dessas obras do Mário Covas, também da minha época. E aí ele tinha uma ideia de fazer uma ópera muito diferente, com desenho animado, e eu fui me animando com aquilo, porque aquilo dava um tipo de montagem que era viável. E aí a gente conseguiu várias parcerias, conseguiu uma grande parceria com o Ministério da Cultura. Na época, o ministro era o Juca Ferreira, e eles deram todo o apoio para a gente. E aí a gente começou a montar esse projeto, que levou um ano e começou em 2009, e a ópera estreou, acho que em maio de 2010. E com o objetivo de fazer 15 cidades pelo Brasil. Nós, ao final, ficamos 2 anos, o Johnny saiu depois do primeiro ano, já brigou, tinha brigado já com todo mundo, né? E aí foi embora para a Europa e a gente continuou com o projeto. Nós ficamos 2 anos em cartaz, fizemos 26 cidades, fizemos 120 récitas, mais ou menos, mais de 100 mil pessoas assistindo. Aquilo teve o clipping de imprensa desse projeto
eram caixas e caixas, se davam uns volumes, assim, ficavam uns 40 centímetros, 50 centímetros de altura. Deu tudo que você imagina, e a gente teve experiências muito boas no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, onde a gente quase demoliu o teatro. A gente teve experiência em Fortaleza, que eu fui para a porta do teatro, a gente estava inaugurando um teatro novo, no shopping. Eu fui para a porta lá para tentar acomodar e fui deixando as pessoas entrarem, porque eles iam derrubar o teatro. Em Recife também aconteceu a mesma coisa. A gente tinha mais público fora do que dentro do teatro. E a gente foi colocando gente no chão. Então, foi um sucesso tremendo e manteve um grupo de cantores, de músicos, trabalhando durante praticamente 2 anos. Um projeto muito interessante. Então, o nosso gerente também, o Samuel Espinosa, foi primeira viola durante os 2 anos. E uma coisa que eu queria dizer, justiça seja feita, eu participei da construção, né? Fui convidado por vocês, claro. Então a gente tinha diversas reuniões, dezenas de reuniões que eu, enfim, com você, Nestlé, os maestros, eu estava lá também como gerente para montar as orquestras todas. E o nível, o que me espantava era o nível de controle de qualidade, era impressionante. Eu lembro uma vez, eu até saí rindo, foram 4 horas de reunião, em que eu acho que dessas 4 horas, umas 3 horas, a gente ficou discutindo sobre sapato e fivela de sapato. Era inacreditável assim, o nível que se chegava a perucas, eram discussões assim, sempre o melhor de todos, o mais caro também. E era sempre uma briga de você com o Nestlé, e você querendo segurar, né, segurar o dinheiro para ele dar certo, e ele querendo, enfim, tinha sempre esses lances, mas a questão da qualidade era impressionante, impressionante. Eu me lembro, você há de se lembrar também, a gente montou um sistema de ensaio num grande estúdio aqui em São Paulo, um estúdio de cinema, né? Tinha uma sala enorme, tinha uns 400 metros quadrados, tinha grade, acho que 10 metros de altura, uma coisa assim enorme. E tinha uma super estrutura. A gente tinha um restaurante nosso, né, da companhia que acompanhava todos os ensaios, quer dizer, tinha comida, tinha café da manhã, almoço, jantar, tinha tudo. Você estava comigo no dia que o Nestlé chegou, porque quando o Nestlé veio para o ensaio, a gente já estava uns 10 dias, uma semana, 10 dias, ensaiando, e ele chegou já no meio, né? E foi uma coisa engraçada, porque quando ele entrou e viu aquela estrutura, nunca ninguém tinha visto uma estrutura daquela para montar uma ópera no Brasil, de jeito nenhum, né? Um lugar enorme, tinha várias salas, tinha escritório, tinha um sistema de refeições, tinha sala de ensaio de naipe, tinha sala de ensaio para cantor, piano, acho que tinha uns 2 ou 3, tinha tudo ali, né? Nunca ninguém montou uma ópera no Brasil com aquela estrutura. Então, enfim, coisas extremamente interessantes. Eu queria ainda falar de 2 coisas, que aí eu vou pedir para o Jorge e a Carol também entrarem no circuito aqui, porque estava tão interessante e a gente deixou eles de lado aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho agora da questão da TV, porque a gente entra exatamente nos nossos jovens aqui, que a nossa orquestra, grande parte, é composta de jovens também, e o programa Prelúdio, que você criou, enfim, em São Paulo, junto com o maestro Júlio Medalha. Fala um pouquinho, antes de falar do livro, conta um pouquinho da tua trajetória na televisão, como diretor da TV Cultura e o Prelúdio, enfim. Como é que veio essa
Nossa! E aí depois eu vou pedir as perguntas do Jorge e da Carol também. Olha, eu fui para a TV Cultura em 2004. A gente foi assim como uma aventura, né, para tentar criar uma coisa nova lá na TV. E eu achei que era uma das obrigações da TV Cultura dar uma cobertura especial e de qualidade para as artes que são consideradas as grandes artes, mas que nunca têm o devido apoio. Principalmente música, ópera, música de concerto, ópera, dança, que a gente queria incentivar. E uma das ideias que surgiu logo no começo, a ideia do maestro Júlio Medalha. Ele queria fazer um programa de calouros de música clássica. Quando ele falou aquilo para mim, eu achei aquilo genial. Falei, é isso, isso é uma ótima ideia. A gente faz com júri e tal, o cara vai lá, se apresenta, essa ideia é ótima, isso é uma maravilha. E ele falou, aí ele começou a delegar, ele queria botar fogo, fazer um monte de coisa e tal. Mas a ideia dele, que é o mérito desta concepção inicial é do maestro Júlio Medalha. E aí eu dirigi, produzi isso aí, tive o papel de tentar concretizar esta ideia. E foi um sucesso instantâneo, de imediato, porque não é que tem milhões de pessoas assistindo e tal, é um programa de música clássica, mas ele teve um impacto na música, entre os jovens, para incentivar os jovens. Para quem não conhece, o Prelúdio é isso aí, é um programa de calouro, 4 garotos, em vez de 5, em geral 4, se apresentam com a orquestra, instrumentistas que tocam, fazem solo com orquestra, e depois uma bancada de músicos de alto nível avalia, e a cada etapa, 2 passam para a etapa seguinte, até que no final do ano você tira um vencedor do Prelúdio. Muita gente que hoje está com sólida carreira aí, participou do Prelúdio. Não vou citar, porque são muitos, e não quero esquecer ninguém, mas muita gente que tem carreira importante se apresentou inicialmente no Prelúdio. Eu acho que é uma das grandes coisas que eu fiz na vida, em parceria com o Júlio Medalha, que até hoje dirige o programa. O programa já completou 15 anos, né? O que é muito difícil na televisão brasileira. Nossa! Bem, além disso, queria citar só algumas coisinhas aqui para o pessoal se situar, né? Que você coordenou várias vezes o Festival de Inverno de Campos do Jordão, realizou Sim. Na área de vídeo e televisão mais de 100 documentários e gravações de espetáculos de música, ópera, dança, destacando, eu vou falar aqui, eu estou lendo, né? Um discreto heroísmo sobre o balé estágio, João Carlos Martins, o piano como destino, Isaac Karabchevsky, Sinfonia de uma Vida, e Ozesp na Europa, gravado na Suíça, Áustria e Alemanha. E a gravação do espetáculo Sandy e Marcelo Bratic em concerto. Quer dizer, é muita coisa, né? Então, é bastante coisa. Eu fiz muito programa, muito documentário, muito concerto, muita ópera. Acho que ninguém no Brasil gravou tanta ópera quanto eu, dirigindo a parte de televisão, né? Fiz vários documentários, fiz um belo documentário sobre o Festival de João Pessoa, quando o maestro Júlio Medalha esteve aí. Nós fizemos um trabalho muito bonito. Depois fizemos outro com o maestro João Carlos Martins, também muito bonito, muito emocionante.
E depois Ah, você levou as crianças para São Paulo, vocês levaram para o concerto no Teatro Municipal de São Paulo, né, do nosso a gente projeto. ajudou um pouco, né, no sentido de carregar aqueles dois projetos sociais acoplados, né, formando uma orquestra que tocou no Teatro Municipal com o maestro João Carlos Martins e depois com o Baquiana, Filarmônica. Foi uma coisa emocionante. Isso aí a gente acompanhou, tudo foi receber os meninos no hotel. Foi muito Legal. bacana aquilo. Foi, né, as garotas conseguiram fazer uma viagem que eu acho que eles nunca mais vão esquecer e tocaram no Teatro Municipal de São Paulo, né? Em grande Lindamente. estilo. Não, isso ficou. Vários deles agora querem ser profissionais, até por causa disso estão estudando muito mais. E o trabalho aí era fantástico, né? É um trabalho de qualidade. O professor Rossi e Samuel. O Samuel está nos ouvindo aí. Samuel é velho de guerra. Samuel é do Quindé da Paraíba. E que também foi um grupo marcante, né, na história da música aí da Paraíba, né? Eu acho que isso aí tem. Exatamente. E aí vou te dizer uma coisa. Muita música. O Jorge Rossi, ele é filho do Rossi, que também é professor do maestro, que foi para São Paulo. Então tem uma ligação. Ei, Jorge, aproveita e faz a sua pergunta, que eu deixei vocês dois de molho aí, porque estava muito interessante. Desculpa, roubei de vocês. Pessoal, peço licença nesse momento, porque tem uma pergunta aqui que tem a ver com o que o José Walker falou agora há pouco, sobre a sala de ensaio, e elogiou aquele momento, né, digamos que histórico, e a Aida perguntou onde ficava essa sala de ensaio. Não entendi bem, Carol. A sala de concertos, a sala a OGESP, ela ensaiava miseravelmente. Lá você participou, você chegou a tocar nessa época? Cheguei, eu fiz cachê com o Eleazar. Então, na sala de espelhos lá do Memorial da América Latina, que é um lugar podre. Não tem outro. Me ajuda aí, Alex. É podre Não, aquilo não dá ali. para ajudar, não. Isso aí não dá para ajudar. Tudo caído, a luminária torta, meio caída. Era um lugar horrível. E a orquestra ensaiava ali. E tinha um outro problema, né? O pé direito era baixo, lembra? Então, quer dizer, o trompetista lá metia baixo, o cara caía surdo, né? Era tudo horrível. E a gente queria tirar de lá. E a gente levou a orquestra para a Sala São Paulo, que era uma antiga estação de estrada de ferro, e tinha uma área vazia no centro da estação, que ela não foi terminada, ela ficou semi-acabada, estava toda terminada e tal, mas o projeto não tinha sido totalmente executado. E esse jardim que tinha palmeiras é onde hoje está a Sala São Paulo, é no meio da estação, né? E ficou uma coisa bonita, né? Todo mundo achou lindo. A Ida, ela complementou aqui e perguntou sobre a sala de ensaios do projeto de óperas. Inclusive, a Ida ela falou que teve o privilégio de fazer parte do júri várias vezes e disse que o programa Prelúdio, na época em que o Walker estava, era maravilhoso. Foi um elogio que ela deu agora. Muito obrigado. Então, a sala de ensaio da ópera é o Estúdio Quanta, aqui pela Hamburguesa, lá é uma área que tem várias construções industriais. Então, aquilo era um grande galpão e é um estúdio de cinema para fazer grandes filmes. Então, foi lá no Quanta que a gente fez, que tinha uma estrutura realmente
tipo Globo, era muito, muito grande. Jorge, tem alguma pergunta? Você deve ter várias, né? Não pode ser pergunta de advogado, por favor, viu? Não, não. De advogado eu tenho uma para fazer depois, hein? Ih, caramba, você Então tá... passa Uma logo. bala. Não, Jorge, é a vez de Jorge agora. Não é nem tanto, assim, é uma pergunta, mas depois de ter ouvido a brilhante trajetória artística, né? Seria muito, muito interessante o maestro Laércio, com a sua perseverante fala, né, convencer o amigo José Walker em apoiar projetos futuros com a nossa orquestra, com o movimento musical da Paraíba. Então, eu queria saber se tem algum projeto em vista, se seria viável, já que fizemos algumas coisas interessantes e, pelo menos, eu gostei muito, né? Até foi citado, né? Carlos Martins, e a cidade também gostou muito, né? Pelo menos todos aqueles que falaram comigo elogiaram muito o trabalho. Olha, deixa eu dizer uma coisa. A Paraíba tem uma grande tradição musical. E essa tradição está sendo devidamente honrada, porque não é fácil, por exemplo, ter uma orquestra municipal. Quer dizer, convencer uma prefeitura a manter uma orquestra organizada, são poucas no Brasil. E a orquestra está saindo brilhantemente. Eu acho que essa tradição musical, que, do meu ponto de vista, eu não conhecia antes. Eu conheci a partir do Eleazar de Carvalho, quando ele foi para Paraíba e tal, gravou disco, reformulou a orquestra e tudo mais. É uma tradição que está sendo honrada pela orquestra. Existe uma herança cultural, tanto na literatura quanto na música, na Paraíba, que é necessário preservar. Eu tenho a intenção de fazer algum projeto, sim, na Paraíba, em João Pessoa. Vamos ver se dá certo. É tudo muito complicado, porque nós vivemos num mundo que está em estado de suspensão, né? A gente não sabe como é que vai ser amanhã. Mas se eu tiver oportunidade, eu teria muita vontade, muito prazer em fazer mais um projeto aí na Paraíba. Eu acho que é uma grande herança cultural que o Estado tem. Ele tem grandes escritores, tem uma tradição musical bastante potente. Então, eu acho que incentivar e aperfeiçoar isso e divulgar é uma tarefa de todo mundo, mais ainda de quem está na Paraíba e vivendo aí, porque vocês receberam, de fato, uma herança tanto na música quanto na literatura. Grandes nomes da literatura são da Paraíba, Zé Lins do Rego, Zé Américo de Almeida. Isso tudo tem um peso cultural que tem que ser preservado. Se eu tiver oportunidade, eu tenho vontade. Até porque eu adoro João Pessoa, eu acho a cidade linda e gosto muito de estar aí. É muito mais bonito que São Paulo, né? Aqui a gente olha para a janela e só tem prédio, né? Pô, na praia você vê aquele mar lindo, pô, é outra coisa. Tem questão. Ô, Carol, alguma pergunta aí na agulha? Sim, eu tenho uma pergunta para fazer, mas primeiro eu gostaria de
fazer a pergunta de Samuel Espinosa. Ele, claro que está nos assistindo, e ele fala o seguinte: José Walker, o senhor esteve à frente da produção da Companhia Brasileira de Ópera, junto com o maestro Nestlé, e levaram a ópera O Barbeiro de Sevilha por 19 estados brasileiros, em quase 90 récitas, se mal me lembro, com teatros completamente lotados. Então, vem a pergunta: qual o motivo desse sucesso e seria possível repetir essa experiência aqui no Brasil? Olha, o motivo do sucesso é fácil de explicar. E a gente viu isso muito claramente quando saiu de São Paulo, quando estreou e tal. As pessoas têm uma vontade imensa de assistir ópera, assistir concerto, assistir uma boa orquestra. As pessoas adoram. Não é que isso concorre com o jogo de futebol, não é a mesma multidão, mas você lota um teatro grande, às vezes com 2.000, 3.000 lugares, como aconteceu conosco, de gente louca para assistir aquilo. Por quê? Porque tem poucas oportunidades. Então, o público de música clássica, de ópera, de balé, tudo isso, é muito grande. As iniciativas, infelizmente, são poucas. Então, o público que está no interior do Brasil, que está nas capitais e tal, tem pouco acesso. Mas, se você levar, eles já respondem na hora, como foi o que aconteceu neste projeto. A repetir, nós temos vontade de repetir. Agora, precisa de uma grande conjunção de fatores. Você precisa juntar patrocinadores privados, apoio do governo, ter condição de realizar. Isso não é tão fácil. A gente vai ver, tentou. Eu tenho muita vontade de fazer um festival de ópera. Em algum lugar do Brasil, dedicar uma cidade a um festival de ópera. Eu cito muito como exemplo a cidade de Bregenz, que é um festival já tradicional, que é feito na beira do Lago Constance. É um palco sobre a água, com montagens espetaculares. Bregenz tem 20.000 habitantes. É uma cidadezinha que atravessa a pé em 20 minutos, nem isso. Cada ano, na época do festival, entre junho e agosto, a Bregenz recebe 120.000 espectadores. Mais de 5 vezes, 6 vezes a população da cidade só por causa do festival. Então, a ideia de fazer um grande espetáculo, um grande festival, então é uma ideia permanente. A gente está tentando viabilizar. Agora, não é fácil, né? Eu queria aproveitar a deixa do senhor e fazer a minha pergunta. É possível, Laércio? Claro, é de vocês. Pronto. Bem, como falou agora sobre patrocínio e as possibilidades e tudo mais, assim, a gente sabe que aqui no Brasil nós temos a lei, né, que chamava-se popularmente conhecida como Lei Rouanet, mas que agora ela mudou de nome, né? Então, assim, sempre assim, estava tendo muitas discussões sobre a eficiência da Lei Rouanet e foi alvo de ataques que resultaram em mudanças no governo atual. A gente sabe que tem falhas, mas também tem ganhos. E a antiga Lei Rouanet, atualmente chamada Lei de Incentivo à Cultura, você entende ela sendo vilã ou mocinha na história da produção cultural brasileira? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Muita gente da área da cultura faz projetos espetaculares,
meritórios, utilizando os recursos da Lei Rouanet. Nós fizemos o projeto da Companhia Brasileira de Ópera usando a Lei Rouanet. Agora, em algum momento, a Lei Rouanet virou digamos, a matriz de toda a produção cultural no Brasil. Isto eu acho negativo. Tem que ter um mecanismo de incentivo? Claro, é preciso ter. A não ser nos Estados Unidos, onde a visão é diferente e as pessoas patrocinam de outra maneira, a participação do Estado na produção cultural é muito grande. Eu acho que o Estado realmente tem um papel de incentivador na produção cultural. Mas a gente precisa tomar cuidado para que a Lei Rouanet não seja a matriz de toda a produção cultural. Isto acaba inviabilizando. Então, por exemplo, um patrocinador pode fazer um projeto no Rio de Janeiro, na Praia de Copacabana, ou em João Pessoa. Ele acaba fazendo lá em Copacabana. Então, eu acho que isso produz uma homogeneização da produção cultural e que vai inviabilizando aquilo que sempre foi muito vivo no Brasil. Quer dizer, o produtor cultural ia lá, metia a cara, dava um jeito de fazer e fazia. Eu não sou contra a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, de maneira nenhuma, mas é preciso tomar cuidado para que ela não seja a condição sine qua non da produção cultural, porque senão vira todo mundo funcionário público, esperando o dinheiro da Rouanet, o Ministério e tal. E isso é muito complicado. A gente tem que ser capaz de fazer, por exemplo, tem que conversar com o prefeito aí e o prefeito tem que usar os seus recursos para investir num projeto cultural na cidade. O governador tem que fazer isso. Nos outras cidades, é a mesma coisa. Quer dizer, tem que ter esta proliferação de iniciativas. Senão fica todo mundo esperando o recurso da Lei Rouanet e reduz muito a produtividade, a produção, né? Na minha opinião. Omar Guerra fala aqui, um abraço para o Zé Roberto, direto da sala de produção, ele vai saber. Omar Guerra. Omar, sim. Um abraço para o Zé Roberto, direto da sala de produção. Ele vai saber. Muito obrigado. Agradeço. Não foi uma pergunta, foi uma lembrança. Jorge. Sim. Alguma pergunta? Foi esclarecedor, né? Esses dois pontos eu acho que são muito importantes em relação à cultura e à tradição musical da Paraíba, né, que foi mencionada, e em relação à Lei Rouanet, né, a antiga Lei Rouanet, também concordo, né, com essa posição, porque aí justamente todo mundo fica à mercê de alguém conseguir o patrocínio ou não, e obviamente não tem fundos para todo mundo, né? Então, na verdade, justamente tem que se procurar sempre alternativas, não depender só de uma fonte, né? Então, acredito que outra pergunta poderia ser para o maestro Diniz, nosso maestro. Eu acho que ele é advogado de acusação, não é de defesa, não. Eu me enganei, viu? Não, vai, fala. Não, mas, digamos assim, em relação a todos esse momento, né, que na verdade uma pergunta para todo mundo, né, que essa doença comporta para alguns setores
a total paralisação, né? Todo o setor cultural, setores também de agregação de pessoas e tal, e outros não, né? Então, se vocês têm alguma luz, né, no fim do túnel em relação a uma nova maneira de propor, né, a cultura. Para mim é para o Laércio. Não, para você. Eu fujo dessa. Olha, essa pandemia é muito cruel. A situação das orquestras é menos catastrófica. Porque as orquestras elas estão inseridas numa certa estrutura, e existe um ente que paga os salários e tudo mais. Quer dizer, os músicos que estão nas orquestras ainda que se defendem mais ou menos e tal. Mas aqueles músicos que são solistas, que vivem das suas performances, esses estão numa situação horrível. Há, inclusive, grandes nomes da música brasileira, não vou citar, mas estão em situação precária, porque não conseguem se apresentar há mais de um ano, com a perspectiva de não ter apresentação nenhuma neste ano, porque todos sabem a música clássica é feita com muita antecedência e tal, a programação, e as pessoas estão sendo canceladas. O Metropole, a temporada musical em Nova York, recomeça em setembro. Se não houver nenhuma outra desgraça, acho que não. A Broadway está fechada há mais de um ano. O Metropolitan está fechado, o Carnegie Hall está fechado. Você imagina isso no Brasil. Cantores que já têm pouco trabalho, e há uma geração de cantores que, nesses últimos anos, trabalhou pouco, porque houve pouca produção de ópera, de espetáculo. Esses caras estão parados há um ano. E é muito complicado. Maestros, pianistas, solistas, pessoas estão sem condição de sobrevivência. E o pior não é nem a falta de condição de sobrevivência, é a falta de perspectiva mesmo. Porque se você tiver que passar um ano, um mês ou 3 meses de dificuldade, depois você retoma, você espera passar e retoma. Então, aqui nós estamos numa situação que ninguém sabe quando é que passa e quando retoma. Isso é muito complicado. Então, eu tenho muitos amigos, o Laércio também, com certeza, gente que é artista de primeiro nível. E não tem como trabalhar, nem aqui, nem fora do Brasil. Quer dizer, isso aí é uma catástrofe para as artes performáticas e para a música clássica em particular. Porque o músico popular sempre se vira. Eu fiz diversas lives nesse último mês com músicos populares, e que é mais fácil, né? O músico popular reúne lá 2, 3 pessoas, a gente faz no estúdio e manda bala, e as pessoas vêm no Brasil inteiro. Na música clássica é mais complicado, né? Não é assim, né? Então a situação é muito difícil. A gente torce muito para que isso passe e que haja uma atuação firme dos governos no sentido de apoiar essas pessoas. Elas, de fato, precisam de um apoio. Eu não sou amigo de subvenção do governo, não acho que a gente tem que contar com outras fontes, não pensar o tempo todo que é o governo que paga a conta, mas agora é uma situação excepcional e há necessidade de amparar os artistas, porque há muita gente em grande dificuldade. Muito bem. Eu queria agora falar de uma coisa, eu acho que
seu primogênito, não sei se é o primogênito, mas é o seu primeiro romance, né? É o Tem que primogênito. estar aqui na mão, né? Estou Tá esperando. aqui Pô, também. Tá tem que aqui. fazer um comercial, pelo amor de Deus. Então, eu vou falar aqui dele, mas não é aquela venda que o sujeito fala sem conhecer. Eu li, eu me emocionei com esse livro. Eu li ele, depois reli alguns trechos assim. Realmente assim, para um primeiro romance ou para um último romance, é uma grande obra, pessoal. Quem puder, enfim, você entra na história de São Paulo de uma forma que, enfim, você teria que só nascendo aqui, só conhecendo a história. Agora, Zé Roberto, além disso tudo, além da parte histórica, todo o contexto que eu vou pedir para você explicar agora para a gente, tem a questão emocional, emotiva que o livro traz. Isso aí não basta só ser historiador. E quanto a isso aí, você está de parabéns, viu? O romance Neve na Manhã de São Paulo, editado pela Companhia das Letras, escolhido como finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Rio de Literatura. Fala um pouquinho para a gente dessa história maravilhosa aqui. Olha, como eu disse a vocês no começo, eu sou muito paulistano, né? E muito ligado à história de São Paulo e tal. E eu, quando era jovem, eu conheci a história da garçonete que o Oswald de Andrade mantinha na rua Líbero Badaró, uma rua do centro de São Paulo. E ele lá reunia nomes que depois ficaram muito famosos, que foram os nomes que se consagraram na Semana de Arte Moderna e também fora dela, tipo Monteiro Lobato, Guilherme de Almeida, Menotti Del Pique, há uma quantidade grande de nomes importantes da literatura brasileira que se reuniam no final da tarde nessa garçonete, ficavam lá falando, conversando e trocando ideias. A peculiaridade desse local é que um deles teve a ideia de pegar um livro, aquele livro de ata que se usava muito antigamente, né, aquele livro grande, sem pauta e sem impressão, em folhas em branco, e transformou aquilo num diário. E os frequentadores iam lá anotando todo dia, o tempo todo, cada vez que iam lá, faziam anotações, às vezes brincadeiras, às vezes comentários, às vezes falavam de coisas da vida política, da vida nacional da cidade, e, e falavam do que se discutia lá. E nesse livro fica muito patente a presença de uma única moça, uma menina chamada Maria de Lourdes Pontes, que o Oswald de Andrade descobriu, né? E imediatamente se apaixonou por ela. Mas isso é em 1918. Então, as moças não se apaixonavam por ninguém, isso não dava, né? E ele queria namorar com ela e tudo mais. E ela era uma mulher muito diferente de qualquer mulher daquela época, né? Ela era muito ousada, ela queria ser escritora, ela era tinha uma personalidade muito forte. E lendo o diário, né, da Garçonnet, que se chama O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo, esse diário, você percebe a presença dela, da Maria de Lourdes, que eles chamavam de Miss Ciclone, que um pouco já diz como é que era como é que ela era, né? E ela estava presente praticamente em todas as páginas. Não é que ela estivesse presente fisicamente, mesmo quando ela não estava lá, o assunto acabava girando em torno dela. E não era qualquer um, né? Era o Monteiro Lobato, Guilherme de Almeida, era gente muito culta, muito intelectualmente relevante já naquela época, embora eles fossem jovens. Eu me interessei muito por esse caso e comecei a estudar.
eu queria fazer um livro de história, mas mais acadêmico, mas não dava pé, porque há muitas emoções ali, né? E aí eu percebi que eu tinha que escrever um romance. Eu já tinha escrito bastante coisa sobre a história de São Paulo e eu me aventurei em fazer um romance e contando a história desse caso de amor tempestuoso entre a Miss Ciclone, a Maria de Lourdes, e o Oswald de Andrade. E todos os embates que eles viveram, que está tudo documentado, quer dizer, 90% do que está escrito no livro provém de documentos que os personagens deixaram. Isso é um milagre que acontece muito raramente, né? A gente tem o diário dela, o diário da garçonete, as cartas que eles trocaram, cartas entre outras pessoas, está tudo guardado, tudo foi preservado. Eu consegui até o boletim escolar dela, os dias que ela faltou, que ela matou a aula para ir para a garçonete e ela faltou na escola, porque esses diários de classe estão preservados. É uma coisa extraordinária. Por quê? Não sei, não me pergunte. E então eu escrevi a história desse romance, que é um romance muito tempestuoso e que coincide com um momento muito interessante da vida de São Paulo. São Paulo passa pela greve de 1917, uma greve que parou a cidade, a maior greve que já houve em São Paulo, em toda a história. A cidade parou, não tinha pão, não tinha leite, não tinha telefone num determinado momento, ninguém saía na rua, as lojas fechadas. Foi uma grande, grande mobilização operária. Depois, houve esse inverno catastrófico de 1918, onde eu, um pouco romanceadamente, falo da neve que caiu em São Paulo. Não era exatamente neve, mas caía um pó branco sobre a cidade, que a névoa estava tão frio que a névoa da manhã ela congelou e caiu sobre a cidade. Fez menos 3,2 graus negativo. Então, era muito frio e esse foi o dia da neve em São Paulo, que é um dia marcante aí na história, na narrativa do romance. E, enfim, eu não posso contar mais, porque senão, né, vou dar spoiler. Mas é um romance extraordinário. E a Biciclone, a Maria de Lourdes, é uma mulher, quer dizer, é uma menina, né? Não é uma mulher, ela tinha 18 anos. Ela tem uma personalidade extraordinária, ao ponto de ela ser demais para o Oswald de Andrade, que não dava conta. As mulheres são terríveis, né? Essa história de liberação da mulher é lorota, né? Porque mulheres são incontroláveis. E ela tinha uma personalidade mais forte, mais decidida que a dele. E ele não realmente tinha dificuldade. Mas o resto estou lendo o romance. Então, olha, realmente, vou até mostrar de novo, Neve na Manhã de São Paulo. Eu, assim, dos melhores romances que eu já li, não é porque eu não gosto de falar isso na frente do Zé Roberto, mas realmente me emocionou bastante. Né? Agora todo mundo aqui em casa já leu, minhas filhas leram, minha mulher leu. E, enfim, para quem quer conhecer um pouquinho da história, porque não é, enfim, é a história de São Paulo, mas a história do Brasil. Agora, é uma viagem, uma interiorização para um determinado momento da história muito bem feita e com um final maravilhoso. Nossa, realmente, quem puder ler, fica aí o convite. E aí eu queria pedir, então, a gente já está chegando próximo do fim da nossa live, mas eu queria ver se o Jorge e a Carol têm mais perguntas aí para o Zé Roberto. Carol? Bem, aqui a Marli Diniz, ela elogiou muito a nossa live, o nosso convidado, e ela diz: estou gostando muito de conhecer uma parte importante da sua história e gostaria de parabenizá-lo, pois a sua contribuição para a cultura brasileira é digna de aplausos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, Jorge, deixa eu te falar um fala. pouquinho, só para completar, para falar de literatura. Enfim, eu estou aqui lançando um novo livro, que ainda não vai demorar um pouco por causa da pandemia, mas eu estou preparando agora um livro que está em andamento, que tem o título provisório de Café, que trata do período imediatamente posterior a esse que eu trato no Neve na Manhã de São Paulo. São Paulo tem uma história muito curiosa e muito agitada, as pessoas não conhecem. Em 1924, São Paulo foi palco de uma revolução e forças rebeldes do Exército e da Força Pública de São Paulo tomaram conta da cidade durante 23 dias. E durante 23 dias a cidade foi bombardeada, inclusive com um avião. O Monteiro Lobato, por exemplo, que naquela época já era um próspero empresário, ele tinha uma grande editora, que era a Monteiro Lobato. Caiu uma bomba em cima do prédio, destruiu a editora gráfica, tudo, e ele faliu, né? Por conta dos bombardeios da Revolução de 24. E essa história do que aconteceu em São Paulo em 24, quando a cidade, para vocês terem uma ideia, 300 mil pessoas, 60% da população da cidade fugiu. Foi para a cidade vizinha, para o interior, porque caía a bomba, né? Não tinha muito jeito, né? E morreu bastante gente, mais de 500 pessoas. E eu estou contando nesse novo romance uma história que ela corre nestes dias em que a cidade está sendo bombardeada. Há muitos crimes e tal. Fala sobre as elites paulistas. Então, vou dizer para vocês que mais adiante vai sair esse livro. Tem uma enfim, eu não quis falar, que eu não sabia se era para falar. Mas agora que você já soltou aí, é uma novidade boa aí. Tem alguma previsão de quando vai ser lançado? Olha, é muito difícil. Eu escrevi mais ou menos 40% do livro. Se continuar essa pandemia, eu vou escrever até o final do ano, eu termino. Né? Porque você vai tendo tempo, né? Você consegue trabalhar um pouco mais. O problema é editar, né? Porque as edições estão muito atrasadas. Eu tenho um livro de história que também é para sair este ano, talvez saia o ano que vem, porque está difícil. Então, as edições estão demorando muito, as editoras estão com uma sua agenda atrasada e estão editando os livros que estavam programados para 2020. Então, não sei quando vai sair. Mas eu quero que saia logo. Eu sou um escritor ansioso. Eu quero que logo a publicação saia. Então, a gente está chegando aqui ao final da nossa live. Antes da gente, enfim, terminar, deixar o Zé Roberto das últimas palavras, o quê? Antes das últimas palavras, temos que mais ótimo! Um elogio. Bem, Hector Rossi, conhecido do nosso Jorge. E ele fala o seguinte: grandes ideais nos tem dado nosso convidado de hoje. Esperamos tê-lo como orientador de grandes projetos culturais em João Pessoa. Então, fica aí a dica, né? Tomara. João Pessoa, como eu falei, é uma cidade maravilhosa. Tem a vida boa que tem o maestro Laércio. Já me basta ser um advogado de acusação.
Ó, eu queria falar algumas coisinhas também para que as pessoas conheçam você. Eu falar alguns dos prêmios. 14º Prêmio Carlos Gomes, em 2010. Prêmio Associação Paulista de Críticos de Arte de 2010, pela produção da turnê nacional do espetáculo Barbeiro de Sevilha. Aí está. Esse mesmo prêmio em 2016 também, de melhor musical da categoria Música Erudita pelo programa Prelúdio, e o Grande Prêmio da Crítica de 2017 da Associação Paulista de Críticos de Arte na categoria Rádio, pelo especial 40 anos da Cultura FM. Então, nós temos aqui um convidado mais que especial, e eu queria deixar esses últimos minutos aqui para você falar tudo o que você quer falar. Enfim, a gente podia ficar aqui mais 2 meses conversando, mas não dá, né? Nem deve, né, Laércio? A cautela é melhor não, né? Mas eu estou achando ótimo, olha, eu consegui descobrir um monte de coisas que eu não conseguia descobrir, isso foi maravilhoso. Até anotei umas coisas aqui. minha vida é um livro aberto, né? Deixa aí. É um romance, então, né? Olha, eu, como disse, eu gosto muito da Paraíba, eu tenho muito prazer em fazer mais projetos ali. Aí eu gostaria de ter a oportunidade de voltar. Agora, de qualquer maneira, eu queria dizer para todo mundo que é aí de João Pessoa, da Paraíba, vocês têm uma herança rica, vocês têm que preservar, estimular, manter a sua cidade, manter os monumentos da cidade, manter o convento lá de São Francisco, manter aqueles prédios antigos, essa cara que conta a história da Paraíba muito facilmente. João Pessoa não é uma cidade grande, e você andando pela cidade, você vê a história dela, é fácil, qualquer um descobre. Tem uma grande, rica, riquíssima herança cultural, vocês têm que lutar por ela. Não só a orquestra, como tudo. É um privilégio. Para quem é paulistano, é mais difícil. São Paulo é tudo mais difuso, mais misturado. Tem muitas coisas contrapostas. A cultura da Paraíba ela é imediatamente reconhecível, e isso tem que ser valorizado. Não deixem de fazer isso. Lutem pela orquestra. A orquestra é muito boa, é uma orquestra, como eu disse, é uma pérola no cenário brasileiro, onde é raro haver uma orquestra municipal. Você vai para os Estados Unidos, o Laércio conhece, vários de vocês conhecem. Cada lugar tem uma orquestra, um teatro grande, orquestras boas. Aqui, infelizmente, a nossa tradição não leva a isso. Então, as poucas iniciativas que existem têm que ser preservadas. Eu acho que a esperança cultural na área musical, mas as outras também, mas principalmente na área musical, ela é uma herança que tem que ser defendida. Eu acho que a orquestra teve sorte, ela tem tido apoio. Pelo que eu soube do Laércio, o novo governo municipal está disposto a continuar apoiando firmemente a orquestra. Eu acho isso meritório, a gente tem que aplaudir. Não é fácil. Eu já trabalhei em prefeitura, no governo do estado e tal, eu sei como é que é. Há demandas de toda a ordem. E há a tentação de dizer, pô, mas apenas uma orquestra, apenas um teatro. Então, é muito importante manter viva esta chama, que eu tenho certeza que está bem viva em João Pessoa, defender a herança cultural e defender a nossa orquestra. Eu acho que isso é muito importante. Poxa, eu agradeço muitíssimo as belas palavras aí de coração. Enfim, ao nosso convidado, José Roberto Walker. Foi um super prazer, uma live que me deu uma satisfação pessoal incrível, né, de conversar nessa 1 hora e pouco que nós estamos conversando aqui.
Eu agradeço também aos músicos da Sinfônica, Jorge e a Carol, e a todos vocês que doaram um pouquinho do seu tempo para ouvir as histórias desse grande personagem da cultura brasileira, que é José Roberto Walker. Eu agradeço mais uma vez também ao nosso prefeito da cidade de João Pessoa, Cícero Lucena, ao presidente da Funjop, Marcos Alves, à Funjop, ao nosso assistente de produção da live, Samuel Espinosa, a Bruna Bonfim pela parte técnica, ao nosso gerente da orquestra, Hector Rossi, a Nayara Alves e Daniela de Paco. Nós vamos ouvir agora um videozinho falando sobre o livro do José Roberto Walker, dura 1 minuto, né? Muito bonito, aliás. Então, ouçam vale a pena ouvir esse 1 minuto sobre essa supercriação que eu aprovo bastante, e eu acho que tem tudo para fazer e já está fazendo um grande sucesso. Uma boa noite a todos e até a próxima live. Boa noite a todos. Obrigado. Na terça-feira, 25 de junho de 1918, São Paulo amanheceu coberta de branco. A névoa congelada da manhã foi a primeira e única neve que a cidade conheceu. E naquele dia, o mais frio da sua história, um caso de amor se consumou. O romance entre o jornalista Oswald de Andrade e um estudante muito diferente das jovens daquela época está contado em Neve na Manhã de São Paulo. Pronto? Ok. Zé Tchau. Roberto, realmente o videozinho está ótimo, viu? E o livro, toda vez que eu ouço já vi várias vezes esse vídeo, é emocionante. Pessoal, fica a dica, o livro realmente vale a pena, viu? Vocês têm que conhecer. Não estou puxando o saco, não, é que é bom mesmo. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Tchau. Obrigado, viu?